Olá, eu sou Thaís Vilarinho, autora do Mãe Fora da Caixa. Estou aqui a convite da Libs para falar de maternidade, tantos assuntos em decorrência, da maternidade, de uma maneira verdadeira e real. Hoje eu estou aqui com a Silvia Pisa, que é obstetra, a Santa Casa, e eu vou tirar muitas dúvidas que eu tenho sobre o parto normal, enfim, e esclarecer muitas coisas para vocês. Silvia, deixa eu te perguntar, eu sinto que essa questão do parto normal, a gente tem, hoje em dia, que meu primeiro filho, eu tive ele há 15 anos atrás. Hoje em dia, eu acho que se fala muito mais sobre o parto normal, se estimula muito mais o parto normal. Você acha que tem essa mudança? A gente teve alguma mudança, assim, de uns 20 anos para cá? Bom, oi pessoal, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com vocês e participar de um momento que é tão importante na vida de todas nós. Sim. E respondendo, Thaís, a você, eu sou médica, sou obstetra, eu acho que atualmente a gente vem novamente resgatando a questão do parto normal, do parto vaginal, e existe, a sociedade tem prestado atenção a isso, as equipes que prestam assistência ao parto também, embora a gente ainda esteja muito distante daquilo que deve ser, Sim. Das metas. A gente fala em metas, mas eu gosto de dizer que a gente está distante daquilo que realmente é necessário, claro, em relação à assistência, ao nascimento e ao parto. Tá. Como que anda a incidência, assim, aqui no nosso país? O nosso país, tradicionalmente, está entre os campeões aí em relação aos partos cirúrgicos, a cesariana. E, assim, mais recentemente, a gente vem tendo uma mudança muito lenta dessa cultura. Uhum. Ainda assim, no mundo todo, nós ocupamos o segundo lugar em relação aos partos cirúrgicos. Segundo lugar, ficando só atrás da República Dominicana. Então eu posso dizer para você que os últimos levantamentos, se a gente colocar os hospitais públicos do SUS, sim, e a saúde suplementar privada, enfim, a nossa incidência de cesariana está em torno de 55%. Nos hospitais privados, na saúde suplementar, essa incidência chega agora a 84%, mas já foi pior. E dessa porcentagem, a gente vê que 57% dos partos eles ocorrem de forma antecipada, ou seja, mulheres que não estão em trabalho de parto. Uhum. Isso na saúde suplementar. O que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde é que a prevalência de cesariana seja ao redor de 10 a 15%. E, assim, o nosso ministério, enfim, tem colocado taxas aceitáveis ao redor de 40%. Então, a gente ainda está muito distante daquilo que deve ser, Se a gente pensar que a gestação com risco adicional, os médicos falam uma gestação de alto risco, a prevalência dela, no geral, é de 10 a 15% das gestações. E as demais, teoricamente, são gestações de risco habitual e que não necessariamente precisam de tantas intervenções relacionadas ao nascimento. Sim. Nossa, e por que será que a incidência é ainda tão alta no país? São fatores que a gente tem que analisar como um todo, O nosso modelo de prestação de assistência ao parto, ao nascimento, ele não é um modelo que privilegia o parto vaginal, o parto normal, seja no modelo público e seja na saúde suplementar. Então isso já é uma grande dificuldade, embora agora a gente venha tendo políticas que busquem fortalecer mais as questões relacionadas ao parto vaginal. Então selos de qualidade, o Hospital Amigo da Criança, uma série de normativas federais que veem essa questão. Por outro lado, a forma de remuneração, e não só do médico e da equipe médica, mas até do hospital, ela envolve procedimentos. Sim. Então, à medida que se faz mais procedimentos, a remuneração é maior.
E isso acaba culminando com intervenções que muitas vezes são necessárias e outras não. Além disso, a gente tem as questões culturais, sociais vigentes, seja da parte médica, da equipe toda que presta assistência, mas também da população, das mulheres, das famílias, etc. Né? Sim. Então, acho que são vários fatores quando a gente analisa essa questão de taxas tão elevadas de cesariana. Tá. E uma mulher que ela está assistindo a gente agora e que ela tem vontade de ter um parto normal, qual você acha que é o caminho que ela tem que percorrer? Eu acho que a gente deve construir essa história desde a primeira consulta pré-natal, da assistência pré-natal, porque existe uma grande expectativa em relação ao nascimento de um bebê. Sim. Né? Então a mulher, a família, o parceiro ou a parceira, mas especialmente a mulher, deposita uma grande expectativa de como vai ser esse parto, de como vai ser esse nascimento. Então é uma construção que deve ser feita de acordo com as expectativas próprias dela, com esclarecimento adequado das possibilidades. A gente tem que considerar que as pessoas, elas não são iguais, cada um é único. Sim. Então existem possibilidades, existem demandas, expectativas que são diferentes. E a construção da idealização de um parto, ela começa desde esse contato. Sim. Com quem vai acompanhar essa mulher, com quem vai acompanhar essa gestante, com informações adequadas a respeito das condições dela, porque às vezes também a gente importa coisas, né? A gente lê, pensa, isso daqui vai ser bom, mas não necessariamente isso vai ser bom para todo mundo, Sim. né? Então existem características próprias que permitem uma opção ou outra opção. Mas eu acho que é fundamental que essa mulher, ela coloque aquilo que ela almeja, aquilo que ela gostaria de como fosse o nascimento do seu filho, porque Sim. ela é a protagonista desse nascimento. Né? Então, embora a gente preste essa assistência e existe uma cultura, acho que dos médicos até, mas da nossa geração, muito paternalista no sentido de decidir, porque é um procedimento médico. Sim. Eu acho que o parto, o protagonismo é da mulher. Com certeza. Parceiro, parceira, mas é um momento, né? Então, se não for necessário intervenções, elas não devem acontecer. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter uma segurança de que tudo vá bem. Então, eu acho que o planejamento, a construção de como é um parto, esbarra em tudo isso que eu estou falando. Na confiança, numa conversa franca, no que gostaria que fosse, nas possibilidades de ser dessa forma, e as duas partes, ou todas as partes envolvidas, elas têm que estar muito à vontade. Eu gostaria, mas eu não me sinto bem em fazer um parto assim, eu não tenho segurança. Sim. Então eu acho que são os dois lados que devem avaliar as possibilidades para que a gente não tenha tantas coisas como a gente vem assistindo aí, né, na mídia, enfim, em relação aos conflitos relacionados ao nascimento. Sim, exatamente. Eu acho que eu converso com muitas mães, né, todos os dias, e eu vejo que é super importante, obviamente, a gente estimular o parto normal, até pela realidade do nosso país, né, que a gente ainda tem muito que avançar. Só que, ao mesmo tempo, eu sinto igual a gente estava falando sobre a amamentação, né? Eu sinto um lugar de extremo, do tem que ser assim. E eu vejo muitas mulheres, assim, com uma frustração muito grande, inclusive vendo um parto triste por não ter sido um parto normal, né? Então, às vezes, por uma questão de saúde dela, uma questão de saúde do bebê, enfim, ali não deu para acontecer. Você acha que essa questão dos extremos tem atingido várias mulheres com relação a não poder realizar o parto, enfim, tá ali infeliz na hora do parto, porque não pode ser do jeito que ela imaginava? Certamente, né? Eu acho que a gente sente os extremos em relação a isso, mas a gente vive em momentos de polarização, né? Sim. Se eu falar para você agora, acho que vai chover, isso já pode gerar aqui entre nós um problema. Então, em relação ao parto, é isso também, né? Por um lado, existe o desejo, existe a informação, mas por um lado existe uma pressão.
Então eu acho que é isso que a gente tem que ter em mente. Nem tudo serve para todo mundo. E as pessoas têm potencialidades, capacidades que são diferentes, né? Então a gente tem que informar, facilitar, favorecer. E fazer o que é possível, auxiliar nas escolhas, eu acho que de uma forma consciente, mas não penalizar uma pessoa. E a gente sente isso. Às vezes você está numa roda de mulheres, o seu parto foi o quê? O meu foi cesárea. Até aquela risadinha amarela, sem graça. Como se ela fosse menos competente em ser mãe, porque teve um parto cesariana. Não, né? E às vezes até poderia ser uma opção, não quero, eu tenho medo. Então eu acho que a imposição de coisas que a gente lê, das informações, e essa idealização daquilo que a gente gostaria, mas que nem sempre é possível, traz um choque, traz uma frustração. E eu acho que é um peso isso. Às vezes eu atendo mulheres que vai o parceiro, a parceira, ela pergunta uma coisa, aí ele responde. E ele responde, e ela, não, mas vai ser desse jeito. E às vezes ela está morrendo de medo e querendo um motivo para que não seja aquilo. Exatamente. Né? Então eu acho que ela, mais do que ninguém, tem que ter abertura de escolha. E tem que ter a conversa franca, que além da escolha dela, existe a possibilidade de uma coisa e de outra coisa. E se ela entender isso, eu acho que a frustração é menor. Né? Se houver um acolhimento, eu acho que a frustração é melhor. E aí os extremos, eles ficam mais equilibrados. Eu acho que quando ela sentir, né, que a autonomia dela, como você falou, que ela é protagonista, né, do parto dela. Então, acho que isso eu já sei o que você vai me responder, mas eu acho muito importante a gente falar que o médico, ele passa as informações para a mãe, ele fala sobre o que é importante, né, sobre os benefícios de um parto, do outro parto, mas a escolha é de quem, doutora Silvia? Assim, eu quero, pode ser que não aconteça na hora, mas eu quero tentar um parto normal. Ou não, eu não quero, eu quero uma cesárea. De quem que é essa escolha? A escolha tem que ser dela. A escolha é dela, porque ela é a protagonista disso. O parto é um momento transformador na vida de uma mulher, na vida de uma família, na vida de um casal e muito na vida de uma mulher. Então, ela tem que ser a protagonista. Talvez ela escolha ou faça uma opção que seja incompatível com alguma condição. Então, cabe ao médico ou quem atende essa mulher explicar. Ainda assim, a escolha é dela. Se o médico, mas ela quer um parto vaginal, mas não dá para fazer desse jeito, enfim. Se o médico não se sente à vontade, não sente confiança, eu também acho que ele tem que expor isso. Porque também quem presta, eu vejo os dois lados, quem presta assistência ao nascimento também tem que ter a liberdade, a confiança de falar, olha, você me pediu para ser assim, mas não vai dar. Eu vou ter que fazer um fórceps. E ele tem que ter essa liberdade, até porque se ele também se sente restrito a isso, ele pode cometer algum equívoco ou algum erro. Então, o que eu acho muito importante, respeitando a escolha da paciente, expondo as possibilidades. O que pode acontecer, é uma relação médico-paciente sólida, de confiança. No intuito de, uma paciente me liga e fala, doutor, eu tô com 3 contrações e a minha bolsa não rompeu, vou pro hospital? Eu vou acreditar na informação dela, eu vou entender, falando, não. Se você está bem, pode aguardar. Eu confio no que ela me falou e vice-versa. Se eu falar, não, vai correr, ela vai entender. Então, eu acho que é fundamental que haja essa relação. Porque quando não há, aí fica aquela sensação de esquisito para um lado ou para outro lado. E é uma coisa que tem que ter muita confiança, né? E tem que ter, e assim, e a gente pensa que tem muita conversa antes para você chegar naquele momento do parto e confiar, né, na paciente, porque é uma construção aí, né, de meses aí de conversa e tudo. E para uma mulher que está no comecinho da gestação, queria te perguntar, existe preparação para o parto, doutora Silvia? Eu acho que sim, né? Eu acho que logo no começo, eu acho que quando uma mulher se vê grávida, tem toda a questão da idealização, tem toda a questão da idealização do filho ou filha perfeita, né, que é isso, e tem a idealização do parto.
né? Então o parto ele é construído desde o diagnóstico da gravidez, Sim. né? E o que permeia a gravidez e culmina com o nascimento é um sentimento de ansiedade. Sim. Muito grande, né? E o parto eu acho que marca essa transformação. Que, se bem assimilada, traz um crescimento a todos. Sim. Né? Mas o fato de acontecer um nascimento implica em trocar de papéis definitivamente na vida. Então, eu acho que esse preparo é um preparo que vai sendo construído. Uhum. Então, eu acho que é muito importante que ela vá tendo noções em relação as mudanças emocionais que o nascimento traz, para que não seja um impacto. E agora, certeza. esse é o neném, o que eu vou fazer, né? Eu acho que é importante idealizar o parto e conversar a respeito do parto, o que gostaria, o que não gostaria, aonde gostaria que fosse, de que forma, quem vai estar ao lado, se vai ter um contato imediato com o bebê, se estiver tudo bem. Que é o famoso plano de parto, sim, né? Sim. Isso. Então, a documentação, a gente chegou num ponto da sociedade que é tão maluco que você tem que documentar o que é óbvio, o né, que deveria doutora? ser. Então, a documentação disso se chama plano de parto. E o plano de parto, ele deve ser construído obedecendo os anseios, os desejos, as expectativas dessa mulher, as possibilidades Sim. e a anuência de quem vai assistir ao parto. Então, se existe essa construção, eu acho que no momento do nascimento a gente minimiza muito a questão da ansiedade, Muito. da incerteza, do medo. Tanto Você registrou ali, você né? registrou e você sabe o que pode acontecer, né? Então, tanto para ela, para quem vai estar ao lado, né? Eu quero fazer banho de imersão. Eu quero método para dor não farmacológico. Eu quero anestesiar a hora que doer, naquele momento. E isso é acordado, isso é conversado. E volto a dizer, ela tem que estar confiante em relação ao plano de parto e a pessoa que presta assistência também tem que estar. Você não quer isso, mas se for necessário e eu precisar fazer isso, pode ser, né? Então eu acho que aí se estabelece um vínculo que reduz um pouco a ansiedade do nascimento e acaba deixando essa mulher mais protagonista do nascimento do seu filho, que é a ideia. Com certeza. Quando a gente fala de preparação de parto, eu acho que é muito legal. Para te contar a minha experiência, né? Eu tenho um filho de 15 e um filho de 11. E na época, no hospital que eu tive meus filhos, eu não sabia sobre essa questão da Golden Hour e ainda não era implementado essa questão da Golden Hour, que eu particularmente acho de extrema importância, né? Então, eu tive 2 cesáreas, eu fiquei 2 minutos com os meus bebês assim, eu lembro que eu pedi, deixa ele mais um pouquinho aqui, e fiquei na sala do pós-operatório enquanto estava todo mundo olhando os meus bebês lá no berçário. E eu lembro que eu falava assim, tá errado, não é possível, isso tá errado, né? Como pode aquele bebê ficar 9 meses na minha barriga, crescer na minha barriga, se desenvolver, nascer que menos e ir pra longe, né? Então eu acho muito legal a gente falar de Golden Hour, doutora Silvia, da importância disso. Fala um pouquinho sobre esse momento. Eu volto a dizer, a gente vive uma sociedade tão maluca que isso já está se tornando lei. Aquilo que deveria ser o normal, que causou estranheza para você e deve causar, né, a todos, já são normas, que é a Golden Hour, que é um atendimento, eu questiono esse termo humanizado, mas que é um acolhimento muito grande em relação ao nascimento. Porque as rotinas fixas hospitalares de nascimento, igual uma fábrica, né, elas não se prestam ao nascimento, né? Especialmente se você não tem problemas. É o que eu disse, só 10 a 15% a gente tem complicações
complicações. Então, se você não tem complicações, se é um nenê que nasce bem, se é uma parturiente que está bem, né? Então, a primeira coisa que a gente tem privilegiado, e isso agora já consta em normativas ministeriais e que são seguidas pelas boas práticas de assistência ao parto e nascimento, pelo Ministério, etc, etc. E as instituições, elas vão recebendo pontinhos, que nem estrelinha. Sei. Porque elas vão sendo acreditadas nesse processo, então contemplam isso. Um ambiente acolhedor, a escolha da iluminação, quando o bebê nasce, a primeira coisa é o contato pele a pele com a mãe. Seja um parto normal, seja um parto cesariana, a amamentação tão logo ocorra o nascimento e a vontade do bebê, a sucção. É super importante isso. O clampeamento do cordão no momento adequado, que pode ser feito pelo parceiro, pela parceira, né? Independentemente da via de parto. E aqueles cuidados rígidos com recém-nascido, que parece uma fábrica, então pesa, limpa, pode ser deixado para depois. Pode ser postergado se esse bebê está em boas condições. Então ele pode ser pesado daqui a pouco, pode, né? Se tiver tudo bem, então essa hora é uma hora fundamental. E a coisa mais esquisita é de fato você pegar um bebê, colocar lá num berço distante, todo mundo vê aquele bebê. É uma violência, né? É uma violência, né? Acaba sendo uma violência. E volto a dizer, né, o mundo, a sociedade é tão, a nossa prática, o nosso exercício, ele ficou tão disforme que a gente tem que postular como normas, como leis, aquilo que deveria ser. Mas eu sempre falo, eu dou aula também, eu falo que a medicina, ela parece pêndulos, a gente faz tudo de um jeito, aí a gente olha, não está bom, a gente vai do outro e até que a gente estabeleça um equilíbrio, né? Eu enxergo essa mudança, é lenta, mas eu acho que a gente caminha para isso. Ai, que bom. Então, mulheres, façam o plano de parto de vocês. Peçam, exijam a Golden Hour, que é a primeira hora de nascimento, tá do lado do seu bebê, grudadinho com o seu bebê, que isso é muito importante. Sobre o que você falou de humanização, né? Muito se fala mesmo em humanização de parto, e às vezes a gente tem a sensação, né, que essas pessoas do extremo, só é um parto humanizado se é um parto normal. E às vezes a mulher, ela tem um parto normal com violência obstétrica, por exemplo, né? Então, o que seria a humanização dentro de um parto, doutora Silvia? Eu acho engraçado, a gente conversava disso, porque você falar de um parto humanizado para um médico que vai fazer um parto de uma mulher é até estranho, porque a princípio o parto é humanizado, né? Só que a gente agora tem que estabelecer regras para que isso aconteça. O parto humanizado, ele não depende da via de parto, mas ele depende do protagonismo, da ética, do acolhimento, do respeito de todos que estão envolvidos com esse processo de nascimento. Né? O respeito a um momento que é único na vida daquela mulher, é único na vida daquele bebê, daquele parceiro, daquele pai, daquela mãe, enfim. E também, a gente não se dá conta, mas é único na vida de um médico. Eu sou obstetra e eu falo, gente, eu adoro fazer parto porque eu sou a primeira pessoa que vai receber um bebê que está chegando. Então, para mim, isso também é único. Eu posso fazer 25, mas é único aquele momento. Então, eu acho que um parto humanizado é um parto que respeita esses preceitos. Né? Que você respeita aquele momento que é tão particular, que é tão importante na chegada de um ser a esse mundo. Né? E isso independe da via de parto. Você pode ter um parto vaginal que seja desrespeitoso, que as pessoas riem, contem piadas, enfim, né? E você pode ter um parto que é um parto cirúrgico e também tem um equívoco, viu? A gente fala assim, cesariana e o parto vaginal. O parto vaginal, ele também pode ser instrumentalizado, ele também pode ser cirúrgico, pode ser um fórceps, um vácuo extrator. Então, às vezes, a gente também tem que interferir ou interfere no nascimento de um parto vaginal, diferente de um parto natural,
que é aquele que quase que não precisa de ninguém, Sim. né? Só do acolhimento. Então, eu acho que a humanização no atendimento independe da via de parto. Eu acho que depende muito mais da característica de todo mundo que está envolvido no processo. Sim. E eu não entendo que seja de outra forma que não humana. Não dá para ser de outro jeito, né? E para a gente terminar, o que você diria para uma mulher que está aí nesse processo de gravidez, que está pensando no parto? O que você diria para ela sobre preparação, assim? Olha, eu acho que é importante que ela pense nas expectativas, na idealização do que ela gostaria, que ela pondere as possibilidades e que ela tenha, de fato, pessoas de confiança que possam apoiá-la em todas as decisões. Olha, eu não quero isso, eu quero fazer uma cesárea. Não é um crime. Ela não vai ser uma mãe pior porque ela escolheu uma coisa ou porque ela escolheu outra. Ela tem que estar confortável, Ela né? tem que estar confortável, né? Eu sempre falo isso para as minhas pacientes. Não existe uma mãe que não cuide bem do seu filho se não quiser. E às vezes as pessoas se prendem. Ai, meu parto foi assim, eu só amamentei tanto. E ela se acha pior do que a outra. Claro que não, né? Essas condições não dependem do afeto, Sim, do amor com e de certeza. como ela vai criar esse bebê. Tem mães, né, maravilhosas que têm cesárea, que têm normal, que amamentam, que não amamentam, porque eu acho que o principal e o que está se perdendo muito é essa autonomia da mãe, essa relação que se constrói, porque fica tanto uma receita de bolo que parece que as mulheres se esquecem do que elas são capazes de fazer, né? Que aquele bebê veio para elas, que elas são suficientemente boas para eles, do jeito que acontecer, do jeito que o corpo possibilitar, né? Do jeito que elas se sentirem mais confortáveis, Eu né? acho que sim. Eu acho que é isso. Ai, muito, muito gostoso te conhecer, conversar com você. Doutora Silvia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Espero que vocês tenham gostado, tenham se beneficiado. Pensem aí com carinho no parto de vocês. Mas não esqueçam que às vezes a expectativa que a gente tem não vai bater com a realidade e que tá tudo bem, E né, que tá doutora tudo Silvia? bem, exatamente. Vai isso. ser uma mãe tão boa quanto qualquer uma, se quiser. Exatamente. Até mais.